Antes de começar o nosso estudo, quero orar com você mais uma vez e orar por nossa cidade, orar pelo nosso país. Nessa semana tivemos 2 homicídios em Volta Redonda, né? Um no Aterrado, ali perto do Hortifruti, um outro lá no Retiro. Não sei se, espero que não tenha havido outros, né? Mas foram pelo menos que eu consegui assistir pelas notícias. E isso nos deixa muito tristes também, preocupados também. E nos entristece, né, ver ainda situações como essa. Então vamos orar para que Deus traga segurança, traga paz, né, a todos nós, independente de questões políticas. A questão não é essa, a questão é segurança, a questão né, orar para que a gente tenha um lugar melhor para estar e orar por tudo isso agora. Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos falar com Deus. Pai, quero colocar diante do Senhor, Pai, em especial nossa cidade, Deus, que nessa semana vivenciou alguns momentos complicados, Deus, de violência, de homicídio, e não sei exatamente do que se trata, de motivações, mas isso realmente nos chama atenção, nos preocupa, em locais que a gente está passando o tempo todo, à noite também, e numa dessas, pode ser que a gente esteja num momento, num lugar errado, e a nossa família correndo perigo. Eu quero, Deus, pedir ao Senhor que proteja-nos, ó Deus, cada dia mais, proteja os nossos familiares, proteja os nossos irmãos, proteja, ó Deus, dos males, dos perigos, dos acidentes, e também, ó Deus, de situações assim de violência. E colocando, Deus, nosso país em Tuas mãos, colocando, Deus, nosso povo em Tuas mãos. Passamos um momento difícil economicamente falando, sim, muito em torno do que o mundo tem vivido ultimamente, mas pedimos a Deus ao Senhor que nos ajude a passar por esse momento, e mesmo e apesar de tudo isso, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado o pão de cada dia, e o Senhor não tem deixado faltar o básico nos nossos lares, e nós te louvamos por isso. Deus, continue a cuidar de cada um de nós, e agora eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações através do estudo dessa noite, o qual aprenderemos um pouco mais a partir da Tua palavra, e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. O Deus que faz. Pensa na alegria daquela viúva que a gente conversou semana passada. Naquela viúva que antes de conhecer Elias estava prestes a morrer. Iria cozinhar o seu último bolo e depois deitar-se com o seu filho e aguardar a morte. Pensa na alegria daquela mulher em agora voltar para casa todos os dias, ou cozinhar todos os dias e não ver acabar a farinha e o azeite do seu lar. Vivenciar um milagre todos os dias. Pensa na alegria dessa mulher. Afinal, quando estamos fazendo a vontade de Deus, tudo dá certo. Nada acontece de ruim ao servo de Deus, certo? Só que não, né? Mas pastor, o que podia acontecer de ruim? O que poderia acontecer de ruim a essa mulher que já ia morrer mesmo, pastor? E o que poderia ser pior do que isso? Abra sua Bíblia. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 17. Hoje, se tudo der certo, nós vamos caminhar por muitos versículos. Se eu perceber que está ficando muito longo, a gente para no meio do caminho, mas acredito que vai dar tempo. A gente tem feito aí cerca de 50 minutos de estudo, que tem passado assim voando, mas acredito que vai dar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 17, é o nosso ponto de partida do estudo de hoje. Diz assim a palavra de Deus: depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Não é possível. Você pode estar pensando assim. Como assim, pastor? É isso mesmo que você acabou de ouvir. O filho daquela viúva acabou de morrer. Antes de qualquer coisa, pense em algo comigo.
Não sabemos exatamente quanto tempo depois o menino morreu, ok? Mas é fato que não foi exatamente assim um dia depois, foi um tempinho depois. Ou seja, antes de Elias aparecer na vida daquela família, pensa comigo, hein? A gente sabe que aquela mulher iria fazer um bolo, ia se deitar na cama e esperar a morte com seu filho, ok? Isso quer dizer que, passado um tempo depois que Elias chegou na vida dessa família, aquela família já viveu mais do que teria vivido sem ter conhecido Elias. Está comigo? Ou seja, qualquer tempo a mais que aquele menino tenha vivido, foi um tempo maior do que ele teria vivido sem ter conhecido Elias. Mesmo assim, você olhando para essa situação e entendendo que o fato daquele menino estar vivo mais tempo, já era um fato, um resultado da bondade e da misericórdia de Deus sobre a vida dele, mesmo assim, é difícil suportar a ideia daquele menino ter morrido. Porque a gente não quer isso. Porque não é essa a visão de bondade, de misericórdia que a gente enxerga de Deus, embora já tenha sido bondade e misericórdia de Deus. Se aquele menino tivesse morrido, ele já ia acabado a história. Estava tudo bem, ele viveu mais tempo do que ele teria vivido. Deus já agiu de misericórdia na vida dele. Mas a gente não enxerga dessa maneira. Não enxergamos da mesma maneira como aquela mulher também não enxergava. Por isso o versículo 18 vai dizer assim, ó: então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer a memória da minha iniquidade e matar o meu filho? Veja que foi a reação daquela mulher, irmãos. Primeiro que ela se sentiu culpada do filho dela ter morrido. Ela está dizendo assim: você veio aqui para me trazer a memória do meu pecado, do pecado que eu cometi lá atrás, da iniquidade que eu cometia. Quer dizer que você veio aqui para me castigar? Olha como é que a visão muda, né? Porque até aqui aquele homem tinha sido bênção na vida dela. Mas a partir do momento que entra uma desgraça na família, aquela mulher já virou para aquele homem e disse: você está aqui fazendo o quê? Você trouxe desgraça na minha vida. Como assim? Aquele homem trouxe esperança, não desgraça. Mas a maneira com que a gente enxerga geralmente é assim também, irmãos. Qual foi a resposta de Elias? 19 a 23. Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Primeira coisa que me chama a atenção é que Elias não ficou prometendo nada para aquela mulher. E tampouco ficou tentando justificar o acontecido a ela. Perceba que quando aquela mulher chega a Elias e descarrega em Elias toda a sua decepção, a tua raiva com relação ao seu filho ter morrido, Elias poderia ter virado para aquela mulher e falar assim: que tenho eu contigo, mulher? E isso não é problema meu, seu filho morreu, todo mundo morre. Ele poderia ter feito um monte de respostas, mas sabe o que ele falou? Nada. A maneira com que aquele homem olhou para aquela mulher foi uma maneira de compaixão. Ele simplesmente disse: dê-me o seu filho. Perceba que, com certeza, na cabeça de Elias já estava o desejo de orar a Deus por ressurreição, porque foi isso que ele fez.
Mas ele não prometeu àquela mulher, eu vou voltar seu filho à vida. Ele não prometeu. Ele não prometeu dizendo, espera que eu vou voltar com uma bênção, não. Ele não ficou prometendo nada, ele não ficou justificando nada, ele simplesmente disse, dê-me o teu filho. Pegou o filho daquela mulher, subiu até o quarto onde ele dormia, que era onde ele era cuidado. Então a viúva, ela tinha uma casa aqui, e as casas de Israel, e daquele tempo, né, era muito assim, muito feitas dessa maneira, tinha sempre um terraço, que não era nada demais não, cobria rapidinho, e tinha um quartinho ali onde ele ficava. Levou até o quartinho onde ele ficava, e simplesmente naquele primeiro momento ele não prometeu nada àquela mulher. Diante daquela tragédia, Elias simplesmente foi para o seu quarto e orou. Diante daquele momento difícil, complicado, de luto, de tristeza e de dor, com certeza Elias, de alguma forma também havia construído um relacionamento de carinho com aquele menino. E naquele momento de desespero, de tragédia, Elias, ele não ficou questionando a Deus, ele simplesmente foi para o seu quarto e orou. O que você faz quando as tragédias chegam à sua casa? Qual é a sua atitude quando as coisas não vão bem? O que você costuma fazer diante das provações? Qual é a sua primeira reação quando bate algo na sua vida que você não esperava e que você olha para aquela situação e fala, e agora? Meu Deus! Qual é a atitude que você tem tomado quando as coisas não vão bem? É reclamar? Achar um culpado? Tentar encontrar uma saída? Elias nos ensina algo fantástico nessa hora, porque Elias, ele não entra em pânico, ele não se acovarda, mas ele também não tem pressa, mas ele age. E a ação dele é a oração. Às vezes a gente passa por decepções, por momentos difíceis, a gente entra em momentos complicados na vida, e a gente corre para a televisão. A gente corre para a Netflix. A gente corre para o Instagram. A gente corre para as redes sociais. A gente corre para a comida. Ou a gente corre para as compras. A gente tenta, de alguma maneira, suprir as nossas dores com qualquer coisa. Só que nos esquecemos que o único que pode suprir as nossas dores é Deus. Elias, ele vai para um lugar secreto e fala com Deus. Presta atenção. Nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, de tristeza, de problemas, apenas vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Difícil, hein, pastor? Difícil, porque a gente tem a tendência de querer resolver. E Deus está dizendo, fale comigo primeiro. Elias nos ensina a correr para Deus em oração quando as coisas não estão bem. E o que Elias faz? Elias faz o inesperado. Ele clama a Deus pela ressurreição daquele menino. Agora presta atenção comigo. Desde Gênesis até o momento que nós estamos aqui agora em Reis, não há registro de ressurreição até a vida de Elias. Não há um registro de um outro momento em que Deus havia ressuscitado alguém. Tem o registro do arrebatamento de Enoque, mas não tem o registro de ressurreição. Ou seja, Elias, ele ora por algo impossível e pior, porque tem coisa que é impossível que a gente já viu acontecer. Mas ele ora por algo impossível nunca visto na história até então. Cara, perceba a ousadia e a fé desse homem. Ele clama por algo impossível nunca visto. Porque falar de ressurreição agora é fácil, porque nós já sabemos e vimos outras experiências, mas para Elias não.
Mas a postura dele é clamar a Deus por algo impossível. Presta atenção. Uma outra coisa que eu aprendo aqui também, ao olhar para a vida de Elias com relação àquela família, é que Elias ele teve compaixão e empatia diante da dificuldade do próximo. Uma coisa que eu aprendo aqui que nós precisamos ter é isso. Tenha compaixão e mais empatia pela dor, dificuldade, problema e tristeza do próximo. Porque você não sabe o que se passa no coração do outro. Talvez para você passar por uma situação seja fácil, você já está calejado, mas para o outro não. Tenha compaixão e empatia diante do problema do outro. Domingo agora, sepultamos uma tia nossa, muito querida. E como pastor, eu, estou em praticamente quase todos os velórios e sepultamentos de quem você possa imaginar de famílias da igreja. E talvez para a grande maioria da igreja pense assim, o pastor não precisa disso. O pastor é o pastor. Ele não precisa que eu vá lá dar meus sentimentos para ele. E por isso, a grande maioria não foi. Mas alguns foram. Tínhamos lá, se eu não me engano, 8 irmãos, 7, 8 irmãos que foram. E você não tem ideia do quanto aquilo foi importante e valioso para a minha vida. Não apenas para mim, para a vida da minha família. Para os meus pais que estavam ali e viram aquilo. Mas o que é isso? É quando eu tenho compaixão e empatia pela dor do outro. Porque quando é comigo, é muito bom receber. Mas quando é o outro, nem sempre eu estou disposto a dar. O que eu aprendo aqui é que nós precisamos ter mais compaixão e empatia pelo próximo. Não importa o quão forte o próximo seja, ou você imagina que ele seja. Demonstre empatia e compaixão. É isso que se espera de um cristão. Amém? Versículo 24, a gente encontra a resposta daquela mulher diante do resultado, porque o resultado foi que Deus respondeu à oração de Elias. E Deus ressuscitou aquele menino. E então, olhando para o versículo 24, a gente encontra aquela mulher dizendo: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Eu já disse isso e repito. O milagre tem como objetivo a glória de Deus e o cumprimento do seu propósito. Milagres não têm a ver ou que ver conosco, e sim com Ele. É sobre Deus e não sobre nós. Aquele milagre que foi o resultado de um pedido, de uma oração de um homem de fé, ousado, um servo de Deus, não tinha como propósito exaltar Elias, mas exaltar Deus. E o propósito foi cumprido porque aquela mulher que não era israelita, que não era de Israel, você lembra disso? Aquela mulher não é de Israel, ela não é de Judá, nem do norte nem do sul, ela é de uma mulher de outra nação, de outra nação. Aquela mulher não conhecia o Deus de Elias, mas quando aquele milagre chega, o resultado do milagre foi a confissão pública de uma mulher que confessou crer no Deus de Israel. Milagres apontam para Deus. Milagres não apontam para nós. Perceba que Elias ele foi ministro de Deus sobre a vida de 2 pessoas. Por um bom tempo. Mais de 3 anos. Cerca de 3 anos, Elias foi ministro à vida de 2 pessoas. Uma viúva e um menino. Antes de Elias tornar o seu ministério público diante do Monte Carmelo, onde nós veremos a partir de agora,
onde centenas de pessoas verão o que ele vai fazer em nome de Deus, antes de ir para o público, Elias servia no particular, no privado. Porque as pessoas fiéis no pouco e em lugares pequenos mostram ao Senhor que Ele pode confiar-lhes também o muito e em lugares grandes. Sabe, querido, presta atenção aqui. No mundo da meritocracia em que vivemos hoje, no mundo dos megalomaníacos, porque hoje tudo tem que ser mega, no mundo dos troféus, no mundo das conquistas, ter muito parece ser vitória o tempo todo. E aí, às vezes, a gente se esquece que vitória, quando se trata do reino de Deus, não é servir a muitas pessoas ou ser visto por muitos, mas é ser fiel a Deus no pouco. Porque a vitória não está no muito que se faz, mas a quem serve. E nós servimos ao Deus vivo. Então preste atenção, se o seu ministério é servir no escondido, na sombra, continue assim, mesmo que ninguém veja, Deus está vendo. Continue fazendo a tua parte, porque não se trata de ser visto, se trata de ser fiel a Deus. O holofote não é para estar sobre nós, o holofote está em Cristo. A igreja é um holofote que aponta para Cristo. E quando as pessoas olham o pastor Alisson, a igreja Batista Betânia, elas têm que ver Cristo. Não eu, não a igreja, mas Cristo. Não importa se Deus te colocou para cuidar de 2 ou de 2.000, faça a sua parte. Elias simplesmente entregou o filho àquela mãe e disse: teu filho vive. E ela glorificou a Deus. Agora é muito legal também que Elias não ficou assim, viu o que eu fiz? Está aqui, ó. Você ficou reclamando aí, ó. Para de reclamar antes da hora. Poderia, né? Olha o meu poder. Para de ficar me criticando. Dê nova vida para o teu filho. Não. Elias simplesmente levou o filho e disse: está aí o seu filho. Ele vive. E o resultado é a glória de Deus. Tome cuidado com aqueles que o tempo todo querem confetes e elogios. Um servo verdadeiro e fiel a Deus não está preocupado com consigo mesmo, mas está preocupado com a glória de Deus. Elias estava preocupado com a glória de Deus. Estamos juntos? Vamos para o capítulo 18, que agora o bicho vai pegar. Saindo do privado, Elias agora vai para o público. E agora Deus vai usar esse homem de uma forma também nunca vista antes. Quero ler com você os 16 primeiros versículos do capítulo 18, começando com essa história aí, depois nós vamos ler mais. 1 a 16. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque fareis cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50, os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vá pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra, que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro caminho. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É meu senhor Elias? E ele respondeu: sim, sou eu. Vá e diga ao seu senhor:
eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor o rei não mandasse homens à sua procura. E quando diziam, ele não está aqui, fazia aquele reino, aquela nação jurar que não haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer a meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe, e ele não o encontrar, ele matará a mim, este teu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Quando escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas de 50 em 50, e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga a meu senhor que Elias está aqui, ele vai me matar. E Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Dá uma parada aí, irmãos. Chega a hora de Elias se apresentar diante de Acabe por ordem de Deus. 3 anos haviam se passado e Elias então vai em direção a Samaria. Em direção a Samaria, ele se encontra com um mordomo do rei chamado Obadias. Abre parênteses, que não é o profeta Obadias. Fecha parênteses, ok? O mordomo reconhece Elias. Na hora que ele dá de cara com Elias, ele fala, é Elias. Tanto que ele se prostra em terra e o reconhece como profeta de Deus. Não o adorando, mas o reconhecendo como uma autoridade de Deus. Elias então fala a ele o seguinte: Obadias, avisa Acabe que eu estou chegando. E eu cheguei, eu quero conversar com ele. Só que Obadias, ele se preocupou com isso. E agora você vai entender por que Obadias ficou preocupado. Presta atenção, irmãos. Pensa você no lugar de Obadias, tá? Chega diante de você o profeta que está sumido há mais de 3 anos. Que o rei procurou em todo canto e não achou. Que o rei está doido para pegar esse cara e ninguém sabe onde ele está. E a primeira vez que Elias apareceu a Acabe, ele de repente sumiu. Aí ele chega e fala, avisa o rei que eu cheguei, eu quero falar com ele. Obadias pensou o quê? Ô Elias, se eu falo para ele que tu veio, e de repente o Espírito de Deus te tira daqui e some contigo de novo, ele vai me matar. Porque eu vou ter mentido a ele. Aí Obadias, tentando ganhar a confiança de Elias, ele fala, cara, eu sou um homem temente a Deus. Você tem uma ideia, eu separei 100 profetas de Deus, que Jezabel queria cortar a cabeça de todos eles. Eu os separei, levei 50 para uma caverna e 50 para outra. E como a gente está sem comida, eu levava pão e água para eles. Os sustentei lá. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, eu estou do seu lado. Eu estou servindo aqui a Acabe porque eu sou servo lá no palácio, mas eu estou do teu lado, eu estou do lado de Deus. Por causa disso, ele ficou preocupado. Coloque-se no lugar de Obadias. Ele estava preocupado. Mas Elias vira para ele e fala assim, tão certo como vive o Senhor, hoje me apresentarei a Acabe. Aí muda a história, porque judeu não jura à toa. Ainda mais em nome de Deus. Ele vira e fala, eu estou te falando no nome do nosso Deus. Eu vou estar lá hoje. Aí Obadias falou, beleza, então eu vou falar. Então Obadias volta para encontrar-se com Acabe, o rei, e ele dá a notícia. Falou para o rei que Elias tinha chegado. Aí o que acontece nessa primeira conversa? Vem comigo. Versículo 17 a 19. Quando Acabe viu Elias, disse, então é você, o perturbador de Israel. E Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo.
Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Para um pouquinho de novo. Gente, Elias está de frente para Acabe. E a primeira frase que Acabe fala é: tá aí o perturbador de Israel, apareceu, né, garotinho? Muito bem, surgiu, bonitinho. O que ele está querendo dizer com isso, gente? É muito interessante, porque ele põe a culpa de não chover em Elias. Percebeu? Porque ao dizer assim, o perturbador de Israel é Elias, ele está dizendo assim, o negócio está um caos aqui, é por sua culpa. A palavra perturbador do hebraico também traz uma conotação de víbora, cobra. Então ele está dizendo mais ou menos assim, chegou a sua víbora rastejante, que está perturbando Israel. Chegou, né? Só que o que me chama a atenção aqui não é isso. O que me chama a atenção aqui é a característica de nós, seres humanos, sendo demonstrada em Acabe. Qual que é? Culpar os outros pelo nosso pecado. Isso vem de Adão e Eva. Tá aí a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu a fruta. Não, mas foi a serpente que me deu. Toda hora culpando o outro. Gente, o ser humano, nós, e as crianças que o digam, né? É maneiraço, né? Porque eu tenho uma filha de 3 anos. Tudo lá em casa é culpa do Gu. Na hora que você vê qualquer coisa, Larinha, foi você? Foi o Gu. Tudo, cara, é o Gu. Por quê? Porque a gente tem a tendência de culpar o outro, a gente sabe que a gente vai ser punido. E a gente quer colocar a culpa no outro. Acabe queria culpar Elias, mas Elias virou para ele e falou assim, eu? Israel está assim é por causa de você. Porque você está servindo a um falso Deus e levando o povo todo a fazer isso. Não sou eu, não. Eu sou só um instrumento que Deus está usando para colocar você na linha. Se é que você vai entrar na linha. Elias, então, já volta a responsabilidade para Acabe. Agora, meu irmão, eu não sei se você percebeu isso, se te chamou a atenção. Mas eu estou falando de um povo chamado Israel. E Elias vira para Acabe e fala, vamos nos encontrar lá no Carmelo, que eu tenho um encontro marcado lá. Manda vir também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que vocês sustentam no palácio. Meu irmão, você prestou atenção no que eu acabei de falar? Eram 850 profetas de deuses que não o nosso Deus, o Deus de Israel, de Isaac, Jacó, de Abraão, não era eles, não eram profetas deles. Os profetas de Abraão, Isaac e Jacó estavam sendo perseguidos, escondidos na caverna, comendo pão e água. Mas os falsos profetas estavam sendo cuidados pelo rei e pela rainha. E a culpa era de Elias. Elias marca um encontro com eles e fala o seguinte, quero ter um encontro com vocês lá no Monte Carmelo. Monte Carmelo é uma montanha. Eu tive o privilégio de estar nesse monte. E você dá uma olhada lá de cima, você vê o mar Mediterrâneo lá na frente. Assim, ó. Ele é bem de frente com o mar Mediterrâneo, Monte Carmelo. É alto, muito alto. E aí então ele leva os profetas para lá, e ele leva o povo para lá também. E aí, cara, chega um momento que agora Elias vai fazer um desafio para resolver o problema de quem é Deus verdadeiro. Vem comigo, 20 a 24. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, ou seja, 2 bois novos. Eles que escolham para si um dos novilhos, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então, eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo
este é que é Deus. E todo o povo respondeu, é uma boa proposta. Para de novo, irmãos. Estava na hora de desmascarar os falsos profetas e o falso Deus. Havia representantes das 10 tribos de Israel ali. E aí quando Elias olha aquela situação e vê aquele monte de gente ali de Israel, Elias não perde a oportunidade, ele prega. Qual é a pregação dele? Ele olha para o povo e fala, oi, vocês, escolham quem vocês vão servir. Para de ficar pulando de um lado para o outro. Se é o nosso Deus, sirvam-no. Agora, se é Baal, sirvam-no. Muito parecido com o discurso que Josué fez. Capítulo 24, versículo 15. Quando ele chega, Josué 24, 15, né? Quando ele chega diante do povo, fala o que para eles? Vocês decidam que vocês vão servir. Se aos deuses dos seus pais ou aos deuses dessa terra. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decidam. Elias falou a mesma coisa para aquele povo. Falou assim, decidam. Qual foi a resposta do povo? Cri, cri, cri. Silêncio. Silêncio. Ninguém falou nada. Ninguém respondeu nada. O povo ficou calado. Um povo covarde, sem atitude. Não tomavam posicionamento, não tomavam uma decisão. Só tomaram uma decisão depois que eles viram o milagre. Mas antes não. Parece muito, muito a grande parte da igreja evangélica atual no Brasil. Vivem de milagre em milagre. Só se aproximam de Deus quando vem algo sobrenatural. Uma igreja fraca, medrosa e covarde. Poucos são os que se posicionam quando é preciso e não se escondem nos momentos que precisam aparecer. Poucos são aqueles que estão buscando viver uma vida que agrada a Deus. A grande maioria está querendo agradar a Deus e ao dinheiro, à fama, ao corpo, à vaidade, a isso e aquilo, e estão dividindo a sua fidelidade. E aí Elias está olhando, assim como olhou para eles, hoje a palavra de Elias vem a nós. E a palavra a nós, Igreja Batista Betânia, Igreja Evangélica do Brasil é, decidam a quem vocês vão servir. Parem de viver uma vida dúbia. Pé no mundo, pé na igreja. Quer servir a Deus porque quer as bênçãos de Deus, mas não quer servir a Deus na hora que precisa se posicionar, na hora que tem que dizer não, na hora que tem que falar não para os prazeres carnais. E Deus está olhando para nós dizendo, decidam a quem vocês querem servir. E aí, como um povo fica em silêncio, Elias vira e fala o seguinte, vamos fazer um desafio? O desafio será o seguinte, eu, Elias, porque eu sou o único profeta aqui, representando Javé, o Deus vivo, contra os 450 profetas de Baal. Nós vamos trazer 2 novilhos, vocês podem escolher primeiro. Elias, escolheu? Então pega o seu que eu pego o meu. Agora nós vamos matar esse novilho, sacrificá-lo, vamos cortá-lo em pedaços, vamos colocar sobre a lenha, no altar que eu vou fazer para o meu Deus, e vocês vão fazer para o seu Deus. Só não vamos queimá-lo. E aí vocês, pode ir primeiro, tá legal, não tem problema. Primeiro vocês, orem ao Deus Baal e peçam fogo do céu, para que consuma o altar e aquele sacrifício. E depois eu vou orar e vou pedir ao meu Deus que mande fogo do céu e consuma o sacrifício. Beleza? Beleza, bora. Era um bom plano. Justo. Visto que Baal era considerado o Deus do sol. Visto que Baal era considerado o Deus controlador do universo. Bom, para o Deus Sol, não seria problema nenhum mandar fogo do céu. Certo, irmãos? Então, justo. Elias fez um desafio justo. Deixou os profetas de lá, e aí os profetas Baal fizeram. Cortaram lá e tal, colocaram na lenha deles e tudo direitinho, tal. De manhã cedo, tá? Começou de manhã cedo. E aí eles começaram. Dançaram, contorceram-se, pularam, gritaram, corriam, se automutilaram e nada. 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, nada.
Nada. E aí, se você acha que não tem humor na Bíblia, olha o versículo 27, coisa linda. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez ele esteja dormindo e talvez precise ser acordado. Imagina a cena, irmão. Eu fico imaginando, cara, Elias encostado na árvore assim, com o pezinho, olhando para ele. Vai, gente, grita mais alto. Chama. Vamos, galera, talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja dormindo, vamos acordá-lo. Vamos, talvez ele não acordou ainda. Talvez ele esteja de férias. Alguns estudiosos do Antigo Testamento vão dizer que as expressões no hebraico para ocupado e viajando têm uma conotação de estar num banheiro. Ocupado no sentido de estar fazendo suas necessidades. Agora tu imagina isso. Talvez ele esteja no banheiro. Por isso que ele não te ouviu. Vai mais. De repente ele saiu para caçar e não está te ouvindo. E o povo e os profetas continuaram. E nada. Bom, desistiram, entra Elias. O que Elias faz? Pega 12 pedras do chão lá e monta um altar. Lembra, quem veio domingo vai lembrar disso. As pedras não eram lavradas, as pedras não eram cortadas, eram pedras puras. Por quê? Porque se o homem coloca a mão, ele estraga. Então ele pegou as 12 pedras e colocou. Por que 12, pastor? 12 tribos de Israel. Uma representando cada tribo. Fez ali o seu altar. Depois disso, colocou lenha e o animal cortado por cima. Não satisfeito, o que ele faz? Ele cava uma vala ao redor do altar, que, pelos estudiosos aí, deveria dar mais ou menos 24 a 30 litros de água na vala ao redor. Então, imagina aqui o altar no meio, a lenha e o boi cortado, e ao redor ele fez uma vala, encheu de água, e depois pediu para jogar água no boi, na lenha e no altar. Então, jogou água, quantas vezes? 4 cântaros de água. Eu não estou lendo o texto agora não, tá, gente? Estou contando para você. Então, ele jogou 4 cântaros de água. Aí você está me perguntando assim, eu sei que você está com isso na cabeça porque você é inteligente. Pastor, não está chovendo. Como é que eles arrumaram tanta água assim? Né? Mas eu lembro que eu te falei que o Monte Carmelo fica de frente de quê? Do mar Mediterrâneo. A água salgada para isso serve, né? Não serve para se alimentar, para cozinhar, para beber, mas para aquilo serve. Então, possivelmente, esta água era do mar Mediterrâneo, que era bem de frente para o Monte Carmelo. Viu? Já tirei sua dúvida, que você estava aí já pensando nisso. Então, ele foi e molhou tudo. Molhou o altar, molhou a lenha. Quem gosta de cozinhar e a fogão a lenha, sabe que lenha molhada dá ruim. Estou errado? Eu não sou muito bom nisso, não. Meu negócio é apertar o botão lá e ligar. Mas eu sei que não é bom, lenha molhada, né? Agora, tu imagina, acabou de jogar água, tudo, tem água para tudo quanto é lado. Aí entra o nosso Deus. Vem comigo. Vá lá para o versículo 36, por favor. Versículo 36 ao 39 vai nos dizer assim, ó. Lembra que os profetas de Baal foram até meio-dia, tá? E não conseguiram nada. Aí o texto diz assim, olha, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, esta hora, leia-se 3 horas da tarde, tá bom? Era o horário do sacrifício da tarde. Então, vou ler no português para a gente, ó. Quando chegou às 15 horas, que era a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Ou seja, ele não estava agindo por si, ele estava agindo guiado por Deus. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és
Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Ô Pai, eu estou lá dentro da cena, cara. Que coisa maravilhosa. A oração de Elias foi simples, mas uma oração de fé. Não ficou gritando, não ficou esperneando, não berrou, não teve dança ritualística, movimento frenético, nada disso. Só palavras. Palavras do coração. Perceba que o objetivo da oração de Elias era muito, muito simples. Para que este povo saiba que tu és Senhor. Percebeu que o objetivo que Elias queria alcançar não era que ele fosse reconhecido como um grande profeta, que ele fosse reconhecido como verdadeiro. Não. Ele fala assim: ó, eu sou só o teu servo, e o que eu estou fazendo aqui foi o Senhor que mandou, mas o que eu estou te pedindo é para que todos saibam que o Senhor é Deus. O objetivo principal das nossas orações deve ser sempre esse: que as pessoas saibam que o Senhor é Deus, a glória de Deus. O que acontece, irmãos? Fogo do céu desce, consome não só o holocausto, a lenha e o sacrifício, mas a poeira do chão e lambe a água toda que estava na vala. Simplesmente humilhou os profetas de Baal. Agora preste atenção. Deus não precisava fazer aquilo. E se ele não fizesse, ele continuaria sendo Deus, porque não há outro Deus. Ele não precisava provar que é Deus. Mas sabe por que ele faz isso? Por misericórdia e graça. Ele faz isso pelo amor que ele tinha pelo seu povo e ao seu servo. Presta atenção, irmãos. Deus se revela a nós não para provar algo, mas por misericórdia e graça. Porque nós somos uns incrédulos, ingratos, interesseiros. E a todo tempo pedimos provas para Deus, como se Ele fosse servo e nós senhores. Ou como se duvidássemos do seu poder e da sua existência. Pensa comigo, quantas vezes nós não oramos assim? Senhor, prova para mim, Deus. Ou para o Senhor provar para mim, Senhor. Faz isso. Oi? Deus não precisa provar nada para a gente, irmãos. Ele é Deus, ponto final. Mas quantas vezes Deus se revela a nós por misericórdia e graça? Sabe por quê? Porque a fé não exige provas. Quem exige provas é a dúvida. Quem tem dúvidas, pede provas. Quem acredita, quem tem certeza, não precisa de provar nada. Elias termina mandando matar todos os profetas de Baal para eliminar esse mal do meio do povo. Que isso, pastor? Coitados, né? Já vem você com esse coração bondoso. Gente, aquilo ali era o seguinte, era Deus acertando a situação. Presta atenção, Deus é soberano. Se houvesse um daqueles profetas que fosse arrepender, ele daria oportunidade. Mas não havia. Todos eles eram maus e já dedicados a servir outra coisa que não Deus vivo. Então tem que resolver, tem que cortar o mal pela raiz. E o povo vai e extermina todo aqueles profetas, tirando o mal do meio do povo. Está comigo? Caminhando já para o fim, e nós já estamos terminando, quero só deixar 4 lições para a sua vida. Hoje não tem slides, propositalmente, para mexer com você mesmo, para você ficar mais ligado ainda. Primeira lição que eu quero destacar aqui, para a gente já no final. Quando temos certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus, somos invencíveis. Quando temos a certeza de estarmos na vontade de Deus, somos invencíveis. Não eram 850 profetas, porque tinha os outros 400 de Azerá?
contra um. Eram 850 contra um mais Deus. Aí, cara, são os 300 de Gideão contra os 132 ou 135 mil soldados de Midian. Não, eram os 300 mais Deus. Não era Davi contra Golias, era Davi e Deus contra Golias. Está entendendo? Quando estamos realizando a vontade de Deus, nós somos invencíveis. E não é para nossa glória não, gente. Não é sobre nós não, é sobre Deus. Estamos tentando construir um templo aqui que pelas coisas, pela ótica humana, pela verba nossa, a gente não faz. Mas por que está chegando ferragem aqui? Porque isso aqui é para a glória de Deus e é a vontade de Deus, e é por isso que Deus está fazendo. Tenha certeza de você estar fazendo a vontade de Deus e Deus vai te dar as respostas que você tanto precisa. 2, obediência dividida é tão errada quanto a idolatria declarada. Como assim, pastor? Aquele povo chegou diante de Elias e Elias falou assim, escolham Deus ou Baal? E aquele povo ficou assim. Fidelidade dividida. É tão ruim quanto alguém que estivesse servindo só a Baal. A diferença é que aquele sabe e o outro aqui está meio que perdido, está em cima do muro. Só que o muro, como diz aquela ilustração, né? O muro é do diabo. Então, em cima do muro, você está com ele. Sabe, irmãos, não dá para viver uma vida dúbia. Não dá para servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve outra pessoa, outro ser, outra qualquer coisa. Mas Deus não divide a sua fidelidade. Seja fiel a Deus. E o pior, aqui, já estou pulando para a próxima. Não espere um milagre acontecer, não. Não faça igual esse povo, não. Porque esse povo aqui só decidiu servir a Deus quando o fogo do céu desceu. Porque até então eles estavam divididos. Cuidado. Tem muita gente esperando descer fogo do céu para decidir servir a Deus, mas o que tinha que descer do céu já veio, que é Jesus Cristo, isso já é suficiente para você saber que você está do lado certo. Amém? 3. Nossa ferramenta mais eficiente é a oração de fé. Guarda isso. Sua ferramenta mais eficiente é a oração de fé. Eu não gosto de pensar na oração como um amuleto, como uma poção mágica, tampouco como uma lista de pedidos. Eu já falei isso com vocês. Eu disse e repito, oração é relacionamento com Deus, não é lista de compras. Mas nós não podemos esquecer também que é através da oração que Deus ouve as nossas preces e responde os nossos pedidos. Lembrando que o objetivo final de tudo sempre deve ser a glória de Deus. Deus respondeu a Elias. Quando Elias orou, e aquele menino foi ressuscitado. E quando Elias orou, e desceu fogo do céu. Por quê? Porque Elias tinha na oração a sua ferramenta mais eficiente. E a última lição é essa. Nunca subestime o poder de uma vida totalmente dedicada a Deus. Irmãos, todo aquele episódio girou em torno de uma vida dedicada a Deus. Elias. Um homem que surgiu do nada, de uma cidadezinha que não tinha nada. Lembra que eu falei com vocês? Até citei aquela viagem para o Paraguai. Cidadezinha que não tinha nem no mapa. Um cara bruto, do campo, que talvez nem sabia falar direito. Mas um homem dedicado a Deus. E quando ele dedicou sua vida a Deus, e permitiu ser usado por Deus, Deus usou aquele homem de uma forma sobrenatural. Não subestime o que Deus pode fazer através da vida de alguém dedicada totalmente a Ele. Colhe com gente que quer viver com Deus. Seja influência positiva para quem quer caminhar com você. E veja Deus fazendo o melhor para a glória dEle, através da sua vida. Mas você precisa ter uma vida dedicada a Deus. Encerro te contando uma história. Certa vez um pastor de uma igreja saiu pela rua, no seu
bairro e encontrou-se com o marido de uma das suas ovelhas. Uma mulher que sempre orava pedindo pela conversão de seu esposo. E ao encontrar com ele então começou a evangelizá-lo ali na rua do seu bairro. E então, quando ele começou a falar assim, né, sobre Cristo, do poder do evangelho, o chamou para a igreja. Aquele homem falou assim: pastor, vou te falar uma coisa. Quando a minha esposa se converter de verdade e der exemplo de vida cristã na minha casa, eu vou para a igreja. Aquele pastor recuou e entendeu que, na verdade, não havia ali uma mulher que verdadeiramente vivia a mesma vida da igreja em casa. Porque ela tinha fidelidade dividida e não tinha uma vida dedicada a Deus. Quando aquela mulher dedicou sua vida a Deus, depois de ter conversado com o pastor, ela mudou. Meses depois, aquele homem foi batizado para a glória de Deus. Não duvide de uma vida dedicada totalmente a Deus. Dedique-se ao Senhor e você verá o que Ele pode fazer através da sua vida. Seja com uma pessoa ou com 1000, não importa. O que importa é que você possa ser usado por Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado por esse estudo. Obrigado pelo que ouvimos e aprendemos. Obrigado porque a gente meio que se coloca na história. Obrigado, Deus, porque o Senhor usou o teu profeta Elias de uma forma tão especial, que nos encoraja a sermos servos mais fiéis ao Senhor. Prontos a orar pelo impossível e inesperado. Prontos a sermos colocados em situações em que talvez muitos nos chamariam de loucos. Mas se ali é a tua vontade, ali queremos estar. Deus, usa-nos. Pai, levanta aqui Elias. Muitos Elias no nosso meio. Homens e mulheres prontos a servir ao Senhor com dedicação. Mesmo se isso significasse colocar em situações constrangedoras. Pai, levanta entre nós mais homens de fé, que tenham ousadia para orar como Elias orava. Porque assim como Tiago depois lá na sua carta escreveu dizendo, Elias era como um de nós, de carne e osso, mas orava com fé. Que a gente aprenda a orar assim, buscando a tua vontade, a tua glória e a tua verdade sobre as nossas vidas. E agora, Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus parado na face da terra, mas em particular com o teu povo aqui neste lugar, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Estamos encerrando o culto dessa noite. E até quarta que vem, para darmos continuidade. O que será que vai acontecer depois disso? Que Deus abençoe assim a sua vida.